Fala pessoal, hoje eu vou falar do DEBB11, o primeiro ETF de crédito privado do Brasil. Ele é um ETF do BTG Pactual, ele já existe há 4 anos e a carteira dele é composta por 90% de crédito privado e 10% de títulos públicos ligado à Selic. Eu vou deixar aqui do lado para vocês verem algumas informações. O ticker é DEBB11, para quem não entendeu está aqui escrito. O administrador, o custodiante e o formador de mercado é o BTG Pactual, ambos, todos iguais. Ele iniciou em 2022 e a taxa de administração é de 0,60% ao ano. E para quem não sabe o que é crédito privado ou o que é uma debenture, que é o que ele investe, esse ETF, é simplesmente o fato de você emprestar o seu dinheiro para uma empresa. Quando você empresta num CDB, você está emprestando para o banco. Quando você empresta no Tesouro Direto, você está emprestando para o governo. E quando você empresta para uma debenture, você está emprestando para uma empresa. Então, tem diferenças, tem riscos diferentes, então tem que saber bem o que você está fazendo e para quem você está emprestando. Nesse caso, debentures, empresas. Empresas como Sadia, Vale, Petrobras. Eu nem sei se essas empresas emitem debenture mesmo, mas se elas emitirem, é para elas que você vai emprestar. E cuidado, hein? Tanto dentro do ETF quanto fora do ETF, debentures não tem garantia, não tem FGC. Então tome cuidado com isso. É muito diferente de CDBs que tem FGC. Então você precisa entender bem aonde está emprestando o seu dinheiro. Agora a metodologia do índice. O índice ele tenta filtrar as melhores debentures do mercado. E ele tem 3 critérios para fazer isso, que são eles. As debentures têm que ter emissão superior a 300 milhões, o volume mensal de negociação igual ou superior a 10 milhões e possuir no mínimo 40% de presença em dias de negociação. Então nós temos 3 filtros para ficar com as melhores, digamos assim, debentures do mercado. E tem algo muito importante também, que é o índice usa como critério de ponderação o valor de mercado, respeitando o limite de peso máximo de 4,5% por emissor. Então, um único emissor não pode ser maior que 4,5%. Isso é muito bom para não deixar concentrar em poucas empresas. E aí, caso alguma empresa quebre ou dê o calote, é só 4,5% o percentual máximo que ela pode ter. Muito provavelmente ela nem vai ter 4,5%, mas o máximo que ela pode ter é 4,5%. Então nós temos filtros e ponderações muito bem construídas para esse ETF. E algumas vantagens de investir nesse ETF. Vantagens elas até melhores do que investir diretamente em debentures, que são diversificação. Com esse ETF você tem várias emissores dentro do ETF, ao invés de você emprestar para uma única debenture quando você empresta. Então, aqui você está emprestando para umas 200 empresas, mais ou menos. Já quando você faz individualmente, é uma a uma. O risco é muito maior. Facilidade, pois não precisa ficar analisando debentures. Isso é muito importante, porque analisar debentures é difícil e é demorado. O ETF faz isso para você, você compra a cota, você tem uma diversificação e não precisa ficar analisando. E ele faz a gestão passiva, que é ficar revendo os critérios, vendo se as empresas, se as debentures se encaixam ainda nos filtros. Se elas se encaixam, elas permanecem. Se elas não se encaixam mais, elas saem do ETF. A liquidez de bolsa, que é maravilhoso, você entra e sai a hora que quiser, e temos um formador de mercado em ETFs para garantir essa liquidez, e você tem o acesso com pouco dinheiro, porque esse ETF está negociando na casa dos 16, 17 reais. Então qualquer um com pouco dinheiro consegue já comprar uma cota desse ETF. A tributação é uma vantagem tributária que os ETFs têm, porque eles não têm como cotas diferentes de fundos de investimento e não pagam IOF. Então são 2 vantagens que os ETFs têm que os outros fundos ou a renda fixa não têm. O imposto de renda só é pago quando você vende a sua cota e ele é na tabela regressiva. Então o fundo vai calcular o prazo médio do tempo que você ficou e vai ver se deu qual classificação da tabela regressiva. Eu acho isso um pouco de desvantagem, porque a gente não tem muito controle sobre isso, mas é o que tem. E o ETF ele não garante que você vai pegar os 15%. Nós temos alguns ETFs de Tesouro Direto que garante que você vai pegar os 15%, mas esse aqui ele não garante. Eu vou deixar um trecho do fundo para você ver aqui. São elegíveis debentures com no mínimo 410 dias corridos e no máximo
3.650 dias corridos até a data de vencimento. São inelegíveis debêntures com prazo indeterminado. Então, se o prazo médio que você ficou investido der 410, vamos supor, você vai pagar a tabela de renda de 20%. Então, isso é ruim. Mas provavelmente, a maior parte do tempo, o prazo médio do ETF deve ser superior a 750 dias. Não é garantido, mas ele normalmente é. E eu quero falar um pouco de riscos, porque se você aceita risco, esse ETF ele tem alguns riscos. Se você não aceita, esse ETF não é para você. Se você não aceita risco, vá-te de tesouro direto. Esse ETF você está emprestando para empresas. E empresas elas podem quebrar, elas podem dar calote. Eu vou mostrar daqui a pouco que isso já aconteceu e dá para ver nitidamente quando isso aconteceu no gráfico dele. Então, segurança, tesouro direto. Quer correr um pouco mais de risco para ter uma rentabilidade um pouco maior que o CDI? Esse ETF consegue entregar isso. E aqui no gráfico dá para ver nitidamente, e eu marquei para vocês, os 3 pontos em que empresas quebraram. Dá para ver a queda que teve abrupta de uma hora para outra. Então foram 3 vezes que empresas quebraram ou deram calote, entraram em recuperação judicial, alguma coisa do tipo, e prorrogaram essa dívida lá para frente. E o ETF teve que vender os títulos porque ele não pode ficar com empresas em recuperação judicial. Então ele teve que vender a qualquer preço e aí acontecem essas quedas no gráfico, igual vocês estão vendo aí. Então já desses 4 anos que o ETF existe, nitidamente dá para ver que 3 vezes já aconteceu. Mas também a gente consegue ver que esse ETF ele rende mais que o CDI. Eu vou deixar o próximo gráfico aqui. Ele, desde o começo até hoje, ele rendeu 66% e o CDI rendeu 63%. Então o ETF rendeu um pouco a mais que o CDI. E isso é o que é normal para acontecer, porque o ETF ele investe em debêntures que pagam CDI mais 1%, 2% às vezes. Então ele normalmente vai render acima do CDI. Pode ser que algumas janelas não. Pode ser que se você entrar e tiver alguma debênture lá passando por dificuldade e o fundo tiver que vender, você fica com rentabilidade menor que o CDI. Mas para o longo prazo esse ETF tende a render mais que o CDI. Agora eu vou dar a minha opinião. Esse ETF ele é mais seguro de investir em crédito privado do que investindo em debêntures diretamente. Porque a diversificação é muito maior. Pensa comigo, se você tem R$1.000 para investir e investir esses R$1.000 só em uma debênture, você está exposto a só um credor. Nesse ETF, se você investir os mesmos R$1.000, você vai ter diversos credores que vai ter uma diversificação muito maior e uma segurança muito maior para você, porque é muito mais difícil que todos quebrem. Então, um ou outro até pode, mas todos é mais difícil. Então, a segurança é um pouco maior investindo através do ETF do que investindo diretamente em debênture por debênture. E na minha opinião é uma troca justa. Você acaba trocando um pouco de rentabilidade, porque as debêntures, investir diretamente em debênture, você até pode conseguir uma rentabilidade um pouco maior, mas o risco é muito maior. Então você faz uma troca. Você troca um pouco dessa rentabilidade por um pouco mais de segurança. Não é que é seguro, mas é um pouco mais de segurança. Eu particularmente gosto e acho um jeito bom de investir em crédito privado. Eu não gosto de investir diretamente em debêntures. Quando eu quero investir em crédito privado, eu invisto através desse ETF. Hoje eu não tenho ele em carteira. Eu acho que a gente está correndo muitos riscos com essa Selic no patamar que está. Então eu prefiro ficar em títulos públicos. Mas quando a Selic estiver um pouco menor, talvez eu volte a investir nele, porque daí o risco diminui. E eu vou falar um pouco do momento, se eu acho que vale a pena investir nele agora, nesse momento, em 2026 que a gente está. Mas primeiro eu tenho que falar uma coisa. Todo mundo tem que ter uma parcela da carteira em pós-fixados. Aí você escolhe se você quer título público, debênture, CDB, você escolhe. Mas você tem que ter uma parcela da sua carteira em títulos pós-fixados. Dito isso, sabendo que você tem que ter, a minha opinião é que agora não é a melhor hora para se investir em pós-fixados de crédito privado. Porque a Selic está muito alta, a gente está vendo diversas empresas entrarem em recuperação judicial e isso vai afetar bastante esse ETF se continuar acontecendo de empresas que ele investe entrarem em recuperação judicial. Então eu prefiro me manter de fora desse ETF por enquanto. E eu não acho que é a hora boa também de investir em pós-fixados no geral, até de título público. Porque a gente tem IPCA+, e pré-fixados pagando muito,
pagando muito bem. Então eu prefiro dar um foco um pouco maior no pré-fixados e nos IPCA+, nesse momento. Se a Selic continuar caindo, então a rentabilidade dos pós-fixados vai cair junto. E por isso que eu acho que agora o melhor momento, a melhor coisa a se fazer são os IPCA+, e os pré-fixados. Mas todo mundo tem que ter uma parcela da carteira em pós-fixados. Não se esqueça disso. Não exclui em nenhum momento essa parcela de pós-fixado da sua carteira. Estamos entendidos? Então é isso. Momento é bom? Nem tanto. Você tem que ter, mas não é o melhor momento para se investir. Eu prefiro Tesouro Direto nesse momento, que está muito alto e a gente está correndo muito risco com as empresas entrando em recuperação judicial. E eu estou preferindo investir em IPCA+, e pré-fixados. Não sei se deu para entender, se ficou confuso. Qualquer coisa me pergunta aí que eu tento explicar de novo. Eu faço um vídeo só dedicado a isso ou eu respondo vocês individualmente nos comentários. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o DEBB11, o ETF de debentures. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é um conteúdo educacional. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta para mim qual ETF você quer me ver falando aqui, que eu vou gravar um vídeo e postar aqui só para você, nem que só você veja, mas eu vou gravar e vou postar. Esse aqui, do DEBB11, foi alguém que me pediu. Eu já queria fazer ele, mas eu nunca fiz porque eu não achava que era interessante para vocês. Mas uma pessoa me pediu e eu tô fazendo porque essa pessoa me pediu. E é isso. Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!